Dia Santo. Santo dia. Então, mais um Consagra de TV. Hoje vamos falar de algo especial. Por exemplo, falaremos sobre a nossa relação com Deus na espiritualidade ensinada por São Luís Maria Grignion de Montfort. Muito interessante falarmos da relação com Deus. Montfort é aquele que falava que Deus só. Em Deus está todas as nossas respostas. Deus supre todas as nossas necessidades. Engraçado, falar de Deus não tem um significado único, uma forma única de se falar. Não existem assim muitos conceitos claros. Por exemplo, alguns preferem falar de Deus de uma forma mais clara, mais lícita, uma linguagem mais coloquial. Outros falam em metáforas, em parábolas, uma linguagem doxológica, assim, mais íntima, uma linguagem que vem numa linha de submissão, de compromisso, de entrega, uma mística, uma tradição mística. Falar de São Luís Maria de Grignion de Montfort, Luís Maria Grignion de Montfort. Luís, nome de batismo, Maria, do amor à Santíssima Virgem Maria, Grignion da sua família, e Montfort, a região da Bretanha onde ele vivia, na França, em torno do ano de 1700. Montfort, ele agora é tratado de uma forma como um místico. Muito tem se escrito, se falado de São Luís de Montfort, nesses últimos tempos, como um místico. Então, como é que se revela isso, né? Montfort foi movido por Deus, foi ao encontro de Deus. Montfort não teve uma experiência com Deus apenas a nível de escolaridade. Ele era um grande teólogo, mas não ficou apenas só a nível de escolaridade, mas sim, não só de especulações, mas uma vida mesmo de contato, de intimidade com Deus, uma vida pastoral que Deus se manifestou na vida de São Luís de Montfort várias vezes, por onde ele andava, naquele relacionamento dele com o povo que ele evangelizava. Veja só, São Luís de Montfort foi um homem que experimentou Deus e foi experimentado por Deus. Aí a primeira pergunta: você está experimentando Deus? Você está sendo experimentado por Deus? Você se sente assim, pelo menos? Porque às vezes a gente não se sente, mas preste atenção. Pode ser que Deus esteja lhe experimentando você no projeto salvífico dele. Como se nós fôssemos pedras de um jogo de xadrez e ele movendo as pedras ao bel prazer, buscando vencer o jogo, utilizando-nos como peões, como bispos, como cavalheiros, né? como torres. Como será que estamos sendo usados? Neste jogo, no projeto de Deus, Deus está lhe usando como? E São Luís de Montfort, ele foi muito usado por Deus, mas a influência do relacionamento de São Luís com Deus foi influenciado por realidades que ele viveu na sua infância. Por exemplo, ele muito foi influenciado na infância pela escola que ele estudava lá na França, em Rennes, no seminário, nos estudos teológicos, nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, São Luís de Montfort foi muito influenciado por Santo Inácio de Loyola, por São Francisco de Sales, por São Francisco de Assis. Ele foi influenciado pelas leituras do Pseudo Dionísio, grande teólogo, na escola francesa de Berolly, de Caudrin, de Euler, de Eudes, de Bourdon. Você que me assiste, quem influenciou o seu relacionamento com Deus? Será que foi na escola? A tia, a professora de antigamente? Ou seus pais que lhe ensinavam a rezar ao Pai do Céu, que ficava de joelhos, de mãozinhas ao pé da cama, rezando as Ave-Marias, rezando o Pai Nosso? Será que foi aquele professor? Será que foi aquele padre, aquele colégio católico? E lá você teve essa intimidade, essa conversa com Deus, e começou a construir o seu relacionamento com Deus? Foram seus pais, foram amigos, foram padres? Quais os livros que te influenciaram? Os livros de São Luís de Montfort? Os livros de Padre Jonas, Monsenhor Jonas Habib, de Padre Fábio de Mello? O que é que tem influenciado na sua vida o seu relacionamento com Deus? Será que você está buscando ler alguma coisa? São Luís de Montfort, ele não foi apenas um seguidor daquilo que tinha escrito. Um seguidor servil, subserviente.
que fazia tudo como estava no livro. Ao contrário, ele encontrou um modelo muito particular, muito dele, um modelo muito próprio, totalmente pessoal para viver o seu relacionamento vertical com Deus e o seu relacionamento horizontal com o povo. Era um homem de luta cristã. Eu acredito que você que nos assiste, nós ficamos tentando como me relacionar com Deus e como me relacionar do ponto de vista horizontal com os meus irmãos. Como é que eu passo Deus para os meus irmãos, essa harmonia. Então, Mara, nos fale então as fases dessa experiência de São Luís de Montfort com Deus, essas fases de relacionamento. A gente compreende aquilo que as pessoas dizem, né? Tem pessoas que têm um encontro com Deus quando estão no amor, mas também tem pessoas que vão se encontrar com Deus quando estão na dor. Eu não sei qual o seu processo, meu irmão, mas existe uma bela canção, né, de Santo Agostinho, Tarde Te Amei. Uma canção que ele rezou, uma canção que ele viveu, uma canção que ele encantou tantas pessoas. Oh, beleza tão antiga e tão nova, eu sei. Eu buscava dentro fora, mas ele estava dentro de mim. É a experiência mística de Santo Agostinho. Encontrava Agostinho. Deus dentro dele, ele procurava fora. Mas interessante é que ele passou muito tempo da vida dele sem encontrar esse Deus. Por isso que ele vai dizer, tarde te amei. Não é? Já Montfort não. Nós podemos dizer que esse santo encontrou Deus desde sua infância. Ele não teve que crescer para encontrar Deus. Ele já nasceu num ambiente familiar propício a Deus e pelas escolas, pelo tudo aquilo que você já colocou. Então São Luís de Montfort cantaria: cedo te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, já encontrei. Né? Então, mas enquanto São Luís, né, mesmo que ele venha e se tornou esse grande santo, ele teve um processo de vida. Tá certo? E todos nós passamos por algumas situações na nossa infância que ao longo do tempo essas situações vão amadurecendo. Hoje, meu irmão, eu não sei se você tem 30, 40 anos, não cabe mais você nessa idade você sentir ou ser uma pessoa egocêntrica, tá? Mas talvez isso na sua infância talvez fosse correto. Por quê? Porque era um processo. Então, digamos assim, Montfort, na sua infância, quando ele ainda era criança, ele tinha uma imagem de Deus, tá certo? Que ao longo dos anos essa imagem foi maturando, essa imagem foi se equilibrando. Mas a imagem que Montfort tinha de Deus é que Deus só estava no próprio Deus. Entende isso? Ele não conseguia compreender Deus nas pessoas. Ele não conseguia compreender Deus nos relacionamentos. Gente, eu estou dizendo que isso acontecia em Montfort quando ele ainda era criança. Então, o que ele fazia? Como ele queria encontrar Deus, ele simplesmente se isolava. Então, os relatos da vida de Montfort vai dizer assim, que enquanto os colegas estavam brincando, enquanto os colegas estavam se enturmando, conversando, Montfort estava sempre mais isolado porque ele queria encontrar Deus. Eu acredito que muita gente passa por isso quando tem o encontro do primeiro amor com Deus, que quer toda hora estar que rezando. Ainda está desequilibrado, ainda não está na quer toda hora estar rezando sem se misturar, sem ir para a praia, sem ir para o shopping, sem na minha vida só a leitura, a palavra, a escritura. Isso é uma fase, né? Então a gente vai dizer que é essa fase do isolamento. Mas aí Montfort passou por uma outra fase, a fase da luz. Que a partir do momento que ele buscou se isolar, a partir do momento que ele buscou Deus, ele teve um grande encontro com a Escritura, com o Evangelho. E cada vez mais que ele lia as passagens bíblicas, mais ele compreendia que Deus se quis se fazer homem para que as pessoas o encontrassem numa vida cotidiana. Então ele começou a perceber, peraí, então não preciso me isolar tanto? Deus não vai só estar no meu isolamento? Deus vai estar nas pessoas? Então o que é que Montfort faz? Ele busca justamente uma vida bem ascética, ele busca uma vida de mortificação, uma vida de penitência para poder compreender isso. E aí ele vai ter grande a revelação que Deus está nas pessoas, que Deus está nas relações, que Deus vai estar em tudo aquilo que é uma vida ordinária. E aí Montfort tem esse encontro, né, belíssimo. E ele vai cada vez mais descobrir Deus nas relações. E quais são as relações que Montfort vai encontrar Deus? Por exemplo, ele encontrava Deus nos pobres.
Ele encontrava Deus naquele que passava as necessidades e ele percebia Deus que tinha tudo, Deus que é rei, Deus que tinha um trono, ele resolve se encarnar. Então, se Deus se faz pobre, o pobre tem Deus. E assim sucessivamente ele foi encontrando. Ele amou tanto a sabedoria, não é? Ele amou tanto a cruz, ele encontrou tanto Deus na cruz que ele vai escrever uma carta. Carta aos amigos da cruz. Por esse encontro que ele teve com Deus. Então, Mara, é como se São Luís de Montfort ele transcende, porque os títulos de São Luís de Montfort é Apóstolo da Cruz, Missionário da Cruz. Os títulos de Montfort são principalmente desta última fase da sua vida, a qual ele vai encontrar Deus no pobre, encontrar Deus na missão, passa a ser um grande missionário. É como se ele tivesse primeiro procurado encontrar o tesouro. Sim. E depois ele sai distribuindo o tesouro, né? Ele foi amadurecendo, ele foi se equilibrando, ele foi percebendo essa realidade. Eu acredito até que nós mesmos, na nossa vida particular, tivemos um pouco disso. Eu me lembro que no nosso processo de conversão, como nós nos reservávamos das pessoas, nos ocultávamos das realidades, e hoje, analisando 12 anos depois da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, tanto nós fundadores como os membros da comunidade, nós somos missionários apostólicos, digamos assim. Nossa vida é mais uma vida missionária do que uma vida contemplativa, não que uma coisa seja melhor que a outra, mas pela fase de vivência na espiritualidade. E acredito que em consonância com aquilo que o nosso, vamos dizer, nosso baluarte experimentou, nós hoje experimentamos também. Quando a gente foi fazer aquele estudo, né, Montfort, ele era um homem devoto, era um homem contemplativo, mas ele era essencialmente missionário. Por quê? Porque ele entendia que encontrava Deus nas pessoas. Então ele fazia, e ele tinha que fazer que Deus estivesse na vida das pessoas. Por isso que ele ia ao encontro do outro. Então tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, olha, você está perdendo muita coisa. Porque Deus habita nas pessoas. Então temos que buscar Deus nas pessoas. É isso, Mara. Então que coisa bela. Anteriormente, né, muitos tinham um relacionamento com Deus, mantendo Deus muito à distância. Um Deus distante. Isso é bem complexo, porque alguns buscam encontrar Deus de uma forma mais íntima, mas se não estiverem bem preparados, bem assistidos, também perdem o rumo. E parece que o povo da agora, a sociedade atual, o povo aí, o povo de Deus, o povo de paróquia, o povão do rebanho de Deus, eles estão tendo uma intimidade com Deus de, assim dizer, de me contaram. Me contaram. Na verdade, não estão existindo experiências místicas com Deus. Na verdade, se acredita num Deus, porque é um Deus que o Pai fala, que o povo fala, que a televisão fala, mas eu mesmo não encontrei Deus. É como se Deus estivesse num planeta distante. Deus está bem distante, eu sei que Ele existe, eu sei que é verdade, indubitavelmente, mas eu não consigo ter um relacionamento com Ele. Eu acredito que a igreja atual ela está sofrendo muito isso, né? Um Deus distante. Daí as pessoas até brincarem com esse Deus, né? Nessas manifestações populares, né? Ridicularizarem o nosso Deus, porque não conseguem enxergar esse Deus tão próximo, esse Deus que possa interferir na minha vida, esse Deus que pode mudar a minha história. Então, a experiência de São Luís de Montfort é uma experiência viva, uma experiência de um Deus real, próximo dele. Não é porque contaram, não. E aí ele pergunta, você que nos assiste, como está o seu relacionamento com Deus? É realmente porque lhe contaram? Ou você está se sentindo usado por Deus? Você está sentindo usado e você está sentindo o sabor de Deus na sua história, na sua vida. Então, Mara, nos fale sobre essa estrutura, dessa experiência de Deus no olhar de São Luís de Montfort. As pessoas, elas têm um grande desejo, independente de quem são, jovens ou crianças ou mais maduros, todas essas pessoas, elas querem ser felizes, né? É um hábito que se tem. Quero ser feliz. Ser felizes, né? Então... Quero ser feliz, quero ser feliz. E ainda se diz mais, eu tenho o direito de ser feliz. Meu amor, compreenda bem. A pessoa só tem direito a alguma coisa quando ela cumpre os preceitos.
Você só vai ter direito à sua aposentadoria se você cumprir todas aquelas obrigações. Se você cumprir, você vai ter direito. Você entende isso? Então, você só vai ser feliz, e essa felicidade que eu estou falando é uma felicidade plena, é uma felicidade eterna. Você só vai ter novos céus e novas terras se aqui você guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Se você não faz isso, você não vai ser feliz. Então nós temos que entender que a estrutura do pensamento monfortino, ou seja, a estrutura, a base que vai orientar toda a caminhada daqueles que seguem a espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort, é uma estrutura escatológica. O que é isso? O que é a escatologia? A escatologia é o estudo daquelas coisas que ainda estão para vir, tá certo? A escatologia vai ser o destino, não é? O destino final do homem, os novos céus, as novas terras, tudo aquilo que ainda está para ser descoberto. Então, Montfort tem esse entendimento. Vai haver esse tempo e nós precisamos cada vez mais estar arrumados, cada vez mais estar vivenciando. E você pode dizer assim, mas eu já li o tratado e eu não percebi essa escatologia dentro do tratado. Mas tem, meu amor. Tanto é que Montfort vai dizer o quê? Anúncios proféticos. Os apóstolos dos últimos tempos. Então, Montfort, ele tem essa estrutura escatológica, ele tem essa estrutura, não é, de um julgamento que vai haver, e por isso que precisamos cada vez mais arrumar. Você, veja, César, a gente encontra hoje no mundo as pessoas querendo ser e viver aventuras, né? Se entregar ao desconhecido e ficar a cargo da sorte ou não. Mas Deus não é aquele que nos promove ou que nos propõe aventuras, mas Deus nos propõe bem-aventuranças. Aí você vê o sentido escatológico. Aqueles que hoje choram serão consolados. Ou seja, se você cumpre os seus preceitos dentro da regra de Deus, dentro dos mandamentos de Deus, vocês terão a felicidade plena. Ou não será a felicidade ser consolado por Deus? Ou não será a felicidade poder estar nos novos céus, poder ser amparado por Deus? Então essa é a felicidade que Montfort vai colocar. Mas ele vai falar muito bem de Jesus Cristo, o encarnado, como sendo a sabedoria. E vai dizer o quê? Que a sabedoria, ela quer se dar a todos, entende? Como aquela imagem que existe de Jesus batendo a porta. Sim, é verdade, Jesus bate a porta, mas, meu amor, ele só vai entrar se você abrir. Então, a sabedoria quer se dar a todos, entende isso? Mas ele só vai se dar para aqueles que o procurarem. A sabedoria só vai se dar para aqueles que buscarem. É verdade, Montfort coloca que é necessário desejar, mas não só desejar. Eu preciso desejar, eu preciso me mortificar, eu preciso cada vez mais buscar a Santíssima Maria, a Santíssima Virgem, uma vida de oração. Aí sim eu vou cada vez mais encontrar. Montfort ele vai dizer assim, ele vai dizer 3 verbos importantes para a pessoa que quer encontrar a sabedoria: ouvir, agir e inspirar. Vamos lá? Ouvir, agir e inspirar. Eu devo ouvir a palavra de Deus. Eu devo agir conforme a palavra de Deus. E eu devo inspirar as pessoas que estão à minha volta a buscarem também essa sabedoria. Por isso que ele vai dizer que essa é a estrutura. A estrutura sempre de fazer hoje para receber amanhã, como é aquele próprio evangelho. Que recompensa tereis? Recompensas terrenas? Não, meus amores. Recompensas celestiais, recompensas espirituais. Então, Montfort vai colocar que a sabedoria é dada para todos e com todas as suas riquezas. Ser todo de Deus, escravo por amor, consagrado a Deus. Esse é o sentido de aguardar esses novos julgamentos. É interessante, né? É bem interessante isso, né? Então, nós não podemos, né, apenas... Do nosso santo de devoção, de São Luís de Montfort, que é o que está em questão aqui, você não tem que repetir a aventura do santo. A aventura do santo não tem que ser repetida igual. Até porque você não tem a característica do santo, você não está vivendo na época do santo, e você não é o santo. Então São Luís de Montfort, ele não estava procurando clones. Ele não procura hoje clones. Na verdade, São Luís de Montfort, ele busca por discípulos, por apóstolos, por seguidores da sua espiritualidade, no modelo atual, no contexto atual. É belo você pegar o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que tem 300 anos,
e trazê-lo para o mundo atual. Esse desafio que nós aqui do Consagra-te TV estamos tentando fazer para você. Tentar trazer a escritura, trazer o livro para o modelo atual. Se nós formos imitar, clonar, pode ser que não se encaixe. Afinal de contas, andar com uma túnica preta e corrente na perna e no braço, como vivia São Luís de Montfort, pode ser não bem conveniente no mundo de hoje. Mas ao mesmo tempo, ele quer nos libertar, nos desapegar das vestes, nos desapegar daquilo que nos escraviza, das correntes que nos amarram, e levando o verdadeiro evangelho. Veja só que a evangelização, segundo a ótica de São Luís de Montfort, não tem que estar na cabeça só. Tem que estar na cabeça, no coração, nas mãos e nos pés. A evangelização ela tem que se fazer completa no ser humano. Tem que estar na cabeça e no coração, mas tem que se colocar a serviço. Este é o grande desafio. São Luís de Montfort ele nos trazia o evangelho com muita alegria, com uma incrível satisfação. E será que você está levando esse evangelho com alegria? Está levando esse evangelho com satisfação? Está vivendo com alegria? A igreja para você é uma cangaia? Quem leva a cangaia é jumento. Na verdade, nós levamos nossa cruz com alegria. É bem interessante o desafio da evangelização nesses últimos tempos. Temos que iniciar esta viagem, né? Tudo parte, uma partida de uma nova história, a qual nós somos convidados a ter essa intimidade com Deus. Então, Mara, essa relação com Deus, essa relação com o Pai, como é que vai se dar essa viagem, esse encontro, essa relação com Deus Pai? Vamos colocar assim, esse Pai não significa só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele vai colocar Deus como aquele que nos protege, Deus como aquele que nos nutre, Deus como aquele, não é, que nos ama. Então veja, essa relação ela é bem interessante porque ele consegue compreender, Montfort consegue compreender Deus como justiça, Deus como misericórdia e Deus como providência. E ele vai dizer que por Deus ser misericórdia, ele não anula a capacidade de Deus ser justiça, mas a justiça vai caminhar muito bem com a misericórdia, tá certo? Então Deus pode ser justiça e mesmo assim continuar na mansidão, mesmo assim continuar com perdão. Nós não podemos nos esquecer, Deus é aquele que quer se dar. A partir do momento, independente do que você fez, que você deseja a Deus, a justiça de Deus vai ser, agora ele me acolhe, agora ele necessita de mim e agora eu vou estender as mãos. Mas uma coisa muito forte na vida de Montfort foi a providência. Nós pegamos os escritos de Montfort e a gente vê que aquilo que ele recebia com a mão, ele já estava passando para outras pessoas. Ele juntava um dinheiro aqui, as pessoas faziam a coleta por ele aqui, bastava alguém suspender a mão para Montfort já estava dando. Mas por quê? Porque a experiência que Deus fazia com a providência era algo muito forte. E ele diz que tinha muita devoção a essa passagem de Coríntios 6:10, que vai dizer assim: entristecido, mas sempre feliz. Isso era lema da vida de Montfort: entristecido, mas sempre feliz. Pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa era a beleza da vida de Montfort. Ele era aquele que acreditava nessa providência, né? E ele vai acreditar que Deus é Pai porque Ele nos abençoa, porque Ele cuida de todos nós, por aquilo que Ele pode sempre nos dar. Então, olha só como é que tem escrito. A palavra Pai mostra como é sublime este universo divino nos olhos de Montfort. A palavra inspira confiança e é rico em amor. Isso nos dá a possibilidade de abandonar a nós mesmos radicalmente para o mundo de Deus, um mundo onde torna-se visível o Evangelho de Jesus e a vida dos santos que seguiram a Cristo. Tá certo? Então, dentro disso, César, e o papel da Virgem Maria, como é que a gente compreende? O papel da Virgem Maria naquela época era muito complexo. O que estava em questão naquela época, em torno de 1700, era se Jesus Cristo era Deus. Estavam os jansenistas, a teologia ainda ariana, aquelas realidades da época, e Montfort vinha com a conversa da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela existia, mas ela é inserida como
redentora, como medianeira, era algo ainda muito novo. Era algo ainda que estava sendo formado na mente e no coração do povo. Um ponto a entender. Deus estava tão elevado, tão elevado, tão elevado, tão superior a todas as pessoas, que São Luís de Montfort, pela luz do Espírito Santo, ele compreende que para se chegar a um Deus tão grande, precisamos de um mediador. Aí longe aqui da questão do dogma, mas sim da retórica. Se Deus é tão grande e precisa de um mediador, e Jesus Cristo é o mediador, precisamos de um mediador para o mediador. Jesus Cristo é o nosso mediador de redenção. A Virgem Maria é nossa mediadora de intercessão. Então é uma mediadora para nos levar a Deus. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus. Então esse entendimento que precisávamos de alguém para nos remeter a este Deus tão grande. Um Deus tão poderoso e nós ainda, criaturas tão infiéis, né? Casas destruídas, casas de teto furado, de porta quebrada, de janela arrombada, mas Deus habitando dentro desta casa. Então, essas pessoas imperfeitas precisando se encontrar com Deus, precisávamos de um mediador. Tínhamos que ter um mediador, e daí vem o papel da Santíssima Virgem como medianeira. Ah, sim, Nossa Senhora, Virgem Maria, não acrescenta nada a Deus. Nossa Senhora não acrescenta nada ao nosso Deus, mas parece que precisamos ter um mediador. Deus está muito distante no cosmos, mas não conseguíamos ver Deus no meio de nós. E a Virgem Maria, ela no seu serviço, ela coloca a Deus muito próximo. Fazei tudo o que Ele vos disser, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora nos guia, nos deixa ser conduzidos por Deus. Um outro ponto importante para falar de Nossa Senhora é porque Deus que quis precisar da Santíssima Virgem Maria. Deus é Deus e Deus não muda. Ele quis precisar da Santíssima Virgem Maria de uma forma pessoal. Então esta é a maneira que Deus procura o homem. Como é que Deus me achou? Ele podia ter achado normalmente, mas ele preferiu por Maria encontrar César, por Maria resgatar o casal César e Mara para o seio da igreja, por Maria convocar os discípulos da Mãe de Deus. Então Deus age por Maria, por intermédio da Santíssima Virgem Maria. No processo da encarnação do Verbo, Deus mostra que quis precisar dela quando pede para que ela seja mãe do seu único filho. Para a Virgem Maria receber o Espírito Santo, se encher de Deus e ficar grávida de Jesus, ela precisou esvaziar-se de si mesma, esvaziar-se dos seus planos, esvaziar-se dos seus projetos e de se entregar a Deus. Então a Virgem Maria já serve agora de modelo para mim e para você. Se eu quero me encher de Deus, se eu quero me encher do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar dos meus projetos, me esvaziar das minhas vontades, para que faça-se em mim segundo a vossa palavra, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então a Virgem Maria se esvazia de si mesmo. Então é algo muito belo. Deus quis precisar da Santíssima Virgem e Deus quis precisar dos outros para o seu apostolado. Deus quis precisar dos 12 apóstolos, depois dos 72. Deus quis precisar da humanidade inteira, dos anjos, dos santos. Deus é quem quer, embora Ele não tenha necessidade de nenhum para o seu projeto. Mas como Ele quis precisar, então tome posse. Deus quer precisar de você. Então você precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus. Deus é um irmão, Deus é um amigo, Deus é um pai, Deus é um rei. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Ele. E São Luís de Montfort foi tão escolhido por Deus que Deus quis precisar de São Luís de Montfort. Quis precisar tanto dele para que ele fundasse uma congregação. As Irmãs da Sabedoria e os Filhos de São Gabriel. Essas congregações monfortinas, as instituições monfortinas, hoje, indiretamente, de uma forma terceira, ou quarta, ou quinta, quantas novas comunidades, quantos movimentos de leigo vivendo essa
espiritualidade, fraternidade de discípulos da Mãe de Deus, servos de Maria. Quantos vivem a espiritualidade magnífica, totus tuus, a espiritualidade de São Luís de Montfort? Então é isso, falar de Deus é falar de amor, é falar de adoração, mas é falar de missionariedade, é falar de apostolado. Adquira o nosso material, nossos livros, entrem no nosso site www.discípulosdamandedeus.com.br. Entre em contato conosco, assista ao Consagra-te TV. Todos esses programas estão postados no Consagra-te TV, na parte de multimídia de Consagra-te TV. Lá tem todos os livros. Também você encontra os livros nas lojas Sagrada Família. Procure entrar em contato conosco para se consagrarem a Nossa Senhora. Temos também cursos à distância. Nós fornecemos curso pela internet. Nós podemos fazer grupos de consagração à distância e termos esses cursos online. Entre em contato conosco pelo nosso site. Entre em contato. Então, Mara, por fim, beijo para todos. Cheirinhos. Consagra-te.